Acusações viram um caso de polícia na Igreja Batista de Campos. Para quem não sabe, a igreja é a igreja do cantor Fernandinho, conhecidíssimo dentro do meio gospel evangélico. E até boletim de ocorrência foi registrado. A própria mãe fala, mas antes eu vou soltar o vídeo para vocês entenderem. Deixa o seu like, que é importante, seu comentário, que ajuda muito, e bora entender o que aconteceu. Vim pra contar um relato que aconteceu ontem à noite. Esse lugarzinho aqui, ó, que diz ser de Deus, entendeu? Ontem minha esposa e meu afilhado vieram aqui prestigiar, né? É o afilhado dele, né? E aconteceu um fato, né? Meu afilhado tem grau 2 de autismo e ele não quis ficar lá dentro. Ele não gosta de multidão muito, mas ele quis acompanhar ela. Ele ficou sentadinho ali dentro nas escadas e vieram, né, questionar ele tudo, e ao invés deles virem com a conduta decente, não, eles o julgaram porque ele estava, né, de chinelo, com a roupa toda preta, de boné, o menino estava caindo de sono, entendeu, mas queria ficar com ela ali. E começaram a importunar eles e começaram, né, a agredir ele, né? Os tais adoradores de Deus, né? Os tais dentro da igreja, cristões, né? Cristãos, sei lá, o caralho que seja, começaram a agredir ele, bateram com a cara dele, deram um soco na cara dele, até que ele começou a chamar ela foi, né? Não, mas daí é covardia, né, cara? E o pior foi a nota da igreja, que já vou mostrar pra vocês, a nota da igreja ameaçando até processos pra quem comentar o assunto. Como sempre, né? Tento coagir de todas as formas para não causar escândalo na obra de Deus. Agora, fica uma pergunta. Essas acusações são fortes, pesadas, inclusive a própria mãe, né, registrou um boletim de ocorrência. E cadê as imagens deste local? Provavelmente tem, uma baita igreja, uma igreja de alto nível monetário, então provavelmente tem câmeras. Cadê as câmeras para se justificarem? Ao encontro dele e... Então eles perceberam, né, com quem estavam lidando, né? Mas como ela estava bem vestida, eles pararam na hora. Mas tem dois aí, dois camaradas aí que eu quero pegar. Tem um fortinho aí, que dá um de lutador, que agrediu ele, e um velho safado, que gosta de fazer graça. Eu desafio vocês dois, tá? A vir bater comigo aqui. Eu vou estar aqui à procura de vocês. Meus amigos, ameaças. Eu só digo uma coisa, cara. Sozinho o garoto ou acompanhado, nada justifica a agressão dentro de uma instituição religiosa. E tem muita gente achando estranho o comentário desse senhor, né, que ele levou pro pessoal, e eu como pai também faria até o mesmo. Agora tem os dois lados da história, né? Ou melhor, tem as três verdades, a verdade de um lado, a verdade do outro lado e a verdade. Mas o fato é que eles apareceram acusando, inclusive tem o vídeo dele aqui, vamos continuar vendo. Eu vou deixar a imagem borrada porque mostra, né, enfim, tá mostrando o que aconteceu. Boa tarde, gente. Essa é a mãe. Hoje eu estou aqui em frente à segunda Igreja Batista de Campos para relatar um ocorrido, né, que ocorreu ontem, infelizmente, assim, algo que lamentável, né? Eu costumo frequentar uma outra igreja, mas ontem fui convidada por uma amiga para vir assistir um culto aqui ontem à noite, por volta das 8 horas. Aí recebe as boas-vindas, cara, com o filho agredido. Se você olhar o garoto, já de cara você percebe que o garoto já apresenta limitações. E como eu disse, dentro de uma instituição religiosa, de uma igreja, meus amigos, não justifica qualquer tipo de agressão. E a história aqui, tem muita gente questionando que a história está mal contada, tem algo, né, errado, porque apareceram acusando, é perseguição. Agora fica a pergunta, e se fosse com alguém da sua família? Porque mentira não é, está aí claramente que houve alguma coisa dentro do templo. Agora cabe entender quem foi os autores.
porteiro, equipe de boas-vindas, diáconos ou presbíteros? E cadê as imagens da igreja para se defender? Dizer que a história não está bem contada, é óbvio que não está. Está faltando uma retratação da própria igreja, porque a nota que ela emitiu, que é essa nota aqui, eu sinceramente não engoli, cara. Ela emite uma nota aí dessa suposta agressão e ressalta que versões parciais de informações não verificadas, diz na nota, e conclusões antecipadas em nada contribui para a busca da verdade real dos fatos. Ao contrário, apenas prejudica o andamento dos procedimentos legais e podem causar danos irreparáveis à imagem das pessoas ou à imagem de pessoas que, ao final, devem vir a ser reconhecidas como inocentes. E a pergunta fica, será? Ou seja, tirando o corpo fora. Mas cadê as imagens? Só emitir uma nota ameaçando processo, e você lê aí, você vai ver que tem ameaça de processo para quem, né, divulgar e falar, para mim não justifica nada. A questão é, se tem câmeras, cadê as imagens dessas câmeras? Quem foi? Não houve? Aconteceu? O menino, né, caiu, se machucou? O que houve? A mãe não ia estar mentindo, cara. Isso é o que eu penso. E geralmente quando meu filho me acompanha, ele fica no carro, né? No estacionamento, no carro. Meu filho Wesley, ele é autista. Ou seja, a mãe também aqui não se ajuda, né, cara? Geralmente quando meu filho se acompanha, ele fica no carro, ou seja, sozinho. E quando vai para dentro, no caso aqui, participar da reunião, ele sai sozinho, sem estar acompanhado. Isso também é um erro fatal, principalmente para a dificuldade que ele tem. Grau 2. Mas valendo ressaltar que nada justifica agressão, principalmente dentro de uma igreja. Ele é uma criança. É uma criança de 8 anos num corpo gigante. Não faz mal pra ninguém, não agride ninguém, nunca surtou com ninguém. Mas ontem ele teve que descer do carro, porque geralmente aqui não tem estacionamento próximo. Tive que estacionar o carro um pouco mais distante e ele desceu do carro para me acompanhar à igreja. Aqui é uma igreja de 3 andares e eu deixei, né? Deixei o meu filho esperando numa porta, na escada, na lateral, porque ele estava muito sonolento. Ele ficou sentadinho na escada enquanto eu assistia, ouvia o culto do outro lado da porta de vidro. Não se passaram nem 20 minutos. Eu escuto meu filho gritando, me chamando. Quando eu saio da sala, o meu filho está jogado no chão, sendo... Tá, para quem tem filho autista, eu acredito que a maioria que são diagnosticados usam o cordão de identificação. A pergunta também fica para a mãe, o cordão de identificação estava sem? Agredido por várias pessoas segurando ele no chão, porque provavelmente o meu filho foi julgado pela aparência, né? Meu filho estava estava exatamente como ele está agora. Ele estava vestindo. Provavelmente não, eu particularmente tenho certeza que foi, até porque ele estava todo de preto. Agora, se tivesse com identificação de autismo, o cordão, né, acredito que o tratamento seria outro, mas julgaram, não tenho dúvida que foi um julgamento. De bermuda, de camiseta e usando um boné. Meu filho foi agredido, espantado, levou soco no rosto, na boca, né, meu filho? Tá todo machucado, foi tratado como um verdadeiro marginal. Um lugar que era para nos acolher, né? Porque aqui pode ter qualquer coisa, menos Deus, menos Jesus, porque eles não pregam o que falam, porque Jesus nunca julgaria ninguém pelas vestes, e meu filho foi julgado. Eles pediram para o meu filho se retirar da igreja. Meu filho só é... Mas o povo não é Jesus. E é óbvio que eu não estou defendendo aqui a igreja, não estou defendendo a instituição, até bem pelo contrário. A responsabilidade tem que existir, principalmente se o fato aconteceu dentro do contexto da instituição. Mas é preciso entender que, primeiro, uma criança autista nível 2, sem identificação, provavelmente, porque eu não vi ela comentar a respeito, sozinha, em um lugar totalmente estranho, e isso vale
tanto para a igreja, para qualquer outro lugar. Acredito que ele estava por ali e alguém foi falar com ele e provavelmente se sentiu coagido, acuado, né, assustado até mesmo. E é óbvio, sem uma identificação, infelizmente acabou virando isso aí. A igreja, sem dúvida nenhuma, tem toda a responsabilidade do que acontece dentro do seu ambiente, seja o estacionamento, refeitório, enfim. Era ter deixado ele lá, ele estava quieto, não estava mexendo com ninguém, ele não estava quebrando nada, ele não estava atrapalhando o culto, ele não estava xingando ninguém, mas foram lá e importunaram ele, foram lá e julgaram ele por ele não querer entrar. Eu acredito que o princípio do problema foi exatamente aí. Aí, como não tinha uma identificação, no final das contas, infelizmente, acontece o fato. Ele não estava atrapalhando o culto, ele não estava xingando ninguém, mas foram lá e importunaram ele. Foram lá e julgaram ele por ele não querer entrar. Então, depois quiseram expulsar ele. Ele se recusou a sair porque eu estava lá dentro e eles fizeram isso com meu filho. Quando me viram, né, viram que ele tinha mãe, que a mãe dele... Meus amigos, eu já vi casos de pessoas bêbadas entrar dentro do contexto da igreja, terreno, no pátio e ser expulsa que nem animal. Isso eu já vi com meus olhos. Eu acredito que no caso aqui foi algo parecido com isso, pelo que a mãe fala, né? Chegaram, pediram, ele não, a mãe está lá dentro, como estava apresentado todo de preto, boné na cabeça, foi logo sendo julgado. Eu não tenho dúvida disso. Dentro, e eles fizeram isso com meu filho. Quando me viram, né, viram que ele tinha mãe, que a mãe dele estava presente, a situação mudou. Todos ficaram desesperados, tentando justificar o injustificável, mas para isso aqui não tem justificativa porque fizeram com meu filho. E eu vou até o fim. Eu vou atrás de justiça por ele. É isso. A pergunta que eu faço, cadê as câmeras da igreja para provar que não houve o que estão sendo acusado? Essa nota que eles apresentaram aqui, para mim, não faz diferença nenhuma, até porque é uma nota coagindo mais a não divulgar, a não falar, isso não faz sentido nenhum, mas é o que acontece, né, geralmente, porque não pode causar escândalo, o assunto está correndo a região lá, e isso traz um dano para a obra de Deus. É assim que geralmente é colocado. Porém, foi registrado um boletim de ocorrência feito na delegacia de Campos, onde o caso segue sobre investigação. E o pronunciamento da igreja foi esse, até o momento, não temos imagens, alguma coisa que prove que o menino estava lá quietinho, ou que o menino fez alguma coisa e por isso nada justifica, né? Mas a tentativa de justificar o que aconteceu. E a revolta dos pais, da mãe, no meu ponto de vista, é legítimo. E você, o que acha? Deixa nos comentários aí embaixo, seu comentário que é importante, ajuda a hypar o nosso conteúdo, se aparecer o botãozinho de hypar, seu joinha ajuda muito também, se inscreva no canal e me segue nas demais redes sociais, esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.